Fala, gurizada, tudo certo? Então, meu nome é Didon, esse é meu primo Oscar, e nós somos aqui do canal Grenal dos Primos, né? Que comentamos sempre os pós-jogos da dupla. E agora tivemos Grêmio e Botafogo, né? Com um empate no finalzinho do jogo, 1-1. E aí agora vamos fazer uns comentários aí. Também no final do vídeo vamos falar sobre o novo técnico do Inter, o Ramon Dias, ou seria o filho dele. Isso a gente vai discutir, mas vamos agora começar pelo jogo, né? O Grêmio, né, fez um primeiro tempo que, na minha visão, foi ok, né? Até bom, vamos dizer assim, pelo que a gente via antes do Grenal do Grêmio, com algumas individualidades ali, chances, né? E aí, no segundo tempo, logo veio a lei do ex, né? O Grêmio tomou o gol ali do Cuiabá, e logo, minutos depois ali do Dodge, perdeu um gol feito, né? E aí o Grêmio tomou esse gol do seu ex-jogador, Cuiabá, e teve o seu empate muito bem feito ali pelo Volpe, que já tem seu segundo gol aí. Tem mais gol que certos jogadores aí, né? Eu quero Então saber o que ele. que vão falar de pênalti hoje. Eu Não, tô o muito pênalti. O curioso, eu tô pênalti, muito curioso pelo teu comentário e pelo comentário da turma aqui embaixo sobre choradeira de pênalti. Eu quero ouvir, vamos lá. o pênalti para mim foi um pênalti óbvio, né? Hum. Tanto que o Kahneman ali viu. Na verdade, o Kahneman foi o que incomodou o juiz para ir no VAR, né? Porque ele estava analisando como se fosse o ombro, só que ele viu ali que bateu na mão de trás, né? Que a bola não bateu no ombro, ela bate na mão de trás, e mão dentro da área é pênalti. Não tem basicamente nenhuma discussão, né? Mas e aí, Oscar, tu assistiu o jogo? Conta aí o que tu achou aí sobre o jogo e também sobre o pênalti. Não, então, cara, eu nesse horário agora, por volta das 7, 7h30, eu tenho ido na academia todo dia, então eu botei meu celularzinho lá na frente da esteira e fiquei olhando ali, só que a tela é pequena, daí o cara fica olhando meio de revesgueio. Mas eu achei assim que foi. O jogo, no geral, não me pareceu tão intenso, não teve nenhum dos times assim que martelou durante 5, 10, 15 minutos, mas foi um jogo de escapadas em cima da qualidade individual de alguns jogadores, de alguns espaços que a defesa deu também, eu entendo assim. Teve uma jogada, acho que nos primeiros 10 ou 15 minutos de jogo, assim, do Botafogo, cara, em 15, 3 passes o cara te lançou um dos caras do Botafogo entre dois zagueiros do Grêmio, assim, não sei se tu vai lembrar ali, logo no início do Uhum. jogo. Eu achei aquela jogada assim bem característica do Botafogo mesmo, do tempo áureo do Botafogo, assim. Só que não foi aquele jogo onde houve assim, um período em que uma equipe ficou martelando o tempo todo. Ficou aquele jogo de meio campo, daqui a pouco dava uma escapada, ou seja por causa do William, seja por causa do Marlon também, que eu acho que as equipes que jogam contra o Grêmio tem que prestar mais atenção no Marlon. Não dá para deixar o Marlon muito solto. Ele é um cara que tabela bem, ele é um cara que cruza bem, né? Ele é um cara que tem bons lances agudos assim. Não dá para deixar um cara desse muito solto, na minha opinião. É dali que surgiram jogadas perigosas. É bom também dizer que estava tudo dos dois times desfalcados, né? Tanto o Grêmio Também, quanto o também. Botafogo. Então também isso contribuiu vamos dizer, para Mas não o ser. Grêmio tá mais desfalcado no ataque mesmo ali, né? Em tudo que é lugar, o Grêmio, os dois volantes Não, mas titulares peraí. não jogaram, o Arthur e o Cuejá. Hum. Não tem o principal atacante, o Carlos Vinícius. Mas E o aí, Grêmio tava com uma boa base de time. Se tu pegar o Kahneman, Marcos Rocha, que é um lateral do outro lado mesmo, não, uma boa base sim, o mas Marcos Rocha, o Marlon, o. Vamos pegar os principais aí, mas não o tinha William. os dois volantes, não tinha Beleza. o centroavante, basicamente era isso. E aí acaba entrando lá os Pavons, Edenilsons Eu não conheço 100% do elenco. 100%, não conheço muito pouco do elenco do Botafogo hoje, mas eu acho que o Grêmio tava com uma base de time melhor. Comparando os times com eles mesmos, entendeu? A base de time do Grêmio tava melhor. É... E, cara, no segundo tempo aí foi onde a bola quis
ter mais risco de entrar, né? Teve mais bolas na trave, teve salvadas dos dois lados em termos do goleiro, o Volpe salvou, o goleiro do Botafogo salvou também, o goleiro do Botafogo salvou uma no primeiro tempo, eu acho também, uma Duas. cabeçada Uma ali. do Kahneman quase fez gol e outra do cabeçado do Denilson. Então, assim, foi um jogo que talvez o placar poderia ser mais elástico, mas acho que realmente o placar justo era o final, era um empate. Né? Pelas chances criadas, eu diria. Não tanto pelo desempenho dos times, mas pelas chances criadas. E, cara, sobre o evento pênalti, né? Como gostava de dizer o finado Roger Machado, o evento gol, o evento pênalti. Tem sido uma situação aí. É assim, ó. Algumas premissas aqui para não ficarem me chamando de clubista. Primeira coisa, não estou dizendo que é o caso aqui, tá? Eu vou chegar lá. Braço perto do corpo, braço próximo do corpo, eu não considero pênalti. O meu pai fica puto comigo. Quando a gente está vendo o jogo junto, que dá um lance a favor do Inter, que bate a bola no braço perto do corpo, eu digo, pai, não é pênalti, pai. Dependendo, claro, do movimento, né? Do como o cara arma o movimento. Se é um movimento natural, dá uma mexida no braço, toca ali, eu considero não pênalti porque não tem, cara, é muito rápido. O zagueiro não sabe de onde a bola vai vir, aquela coisa, tô acompanhando aqui, o River acaba de abrir o placar. No Palmeiras deu 2-1, né? Então o agregado tá empatado. Vai pros Tô pênaltis. acompanhando na segunda tela aqui, olha, bucha, hein? Bucha. Ricardo Galhardo, Ricardo, como é que é? Ricardo Galhardo, não é? O técnico? É. É, O primeiro não sei, mas esse, é o Galhardo. Esse aqui é o charado. sei lá de onde é que eu tirei Ricardo Galhardo também. Mas sei lá. Mas é É que tem o, gol de é que tem o cabeça, Ricardo, é que tem o bola Ricardo Gareca parada, também, que é do bola peruano. parada, o cara subiu ali na pequena área e fez gol. Mas enfim, primeira premissa é essa. Bola, mão perto do braço, eu não entendo como pênalti. Segunda premissa. Movimento absolutamente infantil do cara do Botafogo, né, cara? Ele tava com os dois braços para trás, aí ele simplesmente resolveu girar o corpo e puxar o braço para frente. Ô meu querido, tu é jogador de futebol, hoje em dia tem VAR e pega. O que tu quer? O que o cara quis com aquele movimento? Sinceramente não entendi. Dito tudo isso, cara, a CBF, a Comebol, seja lá quem for que opera o VAR, tem que ter uma qualidade de imagem melhor. Tu pega a imagem, aquela imagem de trás do gol, que é onde dá para ver o cara, a bola batendo no cara, é uma imagem totalmente frameada, totalmente borrada. Para mim, é inconclusivo aonde a bola bate. Eu não conseguia enxergar se a bola bateu no peito, se a bola bateu na mão, se a mão do cara estava assim ou se estava assim, certo? Existe um toque, óbvio, dá para ver, a bola bate nele, faz uma curva ali e tal, o toque existe. O que eu tô dizendo é que para mim é inconclusiva onde a bola bate e como a mão está, porque a imagem é totalmente borrada. Então, assim, no meu entendimento, hoje houve dúvida, até tem que ver o áudio do VAR depois, né? Isso é uma coisa que, lá no jogo do Grenal, que todo mundo crucificou o Marcelo de Lima Henrique pela decisão de campo dele, ou sei lá o que, pela decisão de campo dele, teria sido amarelo pro Bernabéi. Depois que ele foi pro VAR, chamado pelo VAR, para mim o VAR foi o principal vilão do Grêmio naquele jogo, de chamar e aí mostrar um toque que eu não tinha reparado. Claro, ali a perna já tinha sido dobrada lá do Bernabéi, mas há um toque do joelho do Noriega no pé do Bernabéi e foi isso que o VAR destacou pro Marcelo de Lima Henrique. Aí é outra história. Agora a decisão de campo dele foi aquela ali, tá? Mas voltando, como eu disse, houve uma dúvida e na dúvida foi favorecido o Grêmio hoje. Tá? Na dúvida houve favorecimento pro Grêmio hoje, na minha opinião. De novo, porque o toque, como aconteceu o toque para mim foi inconclusivo. O que tu achou daquela imagem ali? Tu achou que deu para ver de maneira inequívoca que bateu na mão? Eu acho que inequívoca não, mas até, e na verdade, quando tu falou agora, eu lembrei que quando eu estava vendo, realmente achei a imagem ruim. E aí eu lembrei até de outros jogos que também e que é uma coisa meio estranha, porque às vezes tu vê a imagem do VAR bem nítida, ali, Full HD 4K,
e às vezes tu vê ali uma 1440, Um govão, 144. 720 no máximo. É assim, ó, tipo, não é, enfim, e tu eu não sei qual que é o critério deles, porque, por exemplo, às vezes, sei lá, se é dois times pequenos, mas o Grêmio e Botafogo na arena deve ter câmeras boas, né? Enfim, Isso. isso eu fiquei, também achei meio desbotado, assim, não tava nítida a E imagem. talvez assim, Mas é né? nítido que bate na mão, e obviamente, se o cara não tem, na dúvida, ele tinha que marcar o pênalti. Tinha que Porque ser uma imagem tipo assim, ó, tipo 120 frames por segundo, uma imagem que ela fosse mais contínua, para que os caras pudessem, em câmera lenta, eu acho tornar que ali o aquilo que mais faltou nítido. foi nitidez mesmo. Foi uma coisa ali que parecia que tu não viu o que era, como, sei lá, é branco, às vezes é branco o É, uniforme, tu não sabe onde é a bola, onde é o uniforme, onde bate. Né? Então, principalmente onde está a mão do cara, porque é o lance capital é a mão, sabe? Poderia ter batido no peito dele, não dá para ter conclusão. Por exemplo, pega na quina aqui do peito, sai, não sei, velho. Para mim aquilo ali não foi conclusivo. Mas de resto, eu acho que, assim, que foi um resultado que, pelas chances que as equipes criaram, foi, foi algo justo. E se for ver, para quem sonha, para quem mantém uma utopia de esperança de que o Inter possa chegar numa vaga de Libertadores, é o melhor resultado, porque são duas equipes fortes que estão crescendo aí no campeonato e que trocaram pontos, né? Deixaram 2 pontos para trás cada uma delas. Então é até um resultado aceitável para a gente aqui que é secador. Vamos falar um pouquinho do Ramon Dias, já que ainda tem 10 minutos aí de vídeo. Cara, é o que eu sempre te falei, né, bicho? Põe qualquer um, chama qualquer um, chama qualquer um. Cara, tá aí, ó. É um cara que, assim, lá no Corinthians dividia opiniões, na minha opinião, com perdão da redundância aí. vai reclamar com o D'Alessandro, né? Mas assim, ó, entre ele e o Zubeldia, eu achei uma opção mais consciente, mas eu não consegui encontrar a palavra agora, mais conservadora ou mais cautelosa, talvez. Porque o Zubeldia, ele é um cara muito sanguíneo. Olhando o relato da turma lá de São Paulo, ele é um cara que jogo sim, jogo não, ele estava na beira do campo, porque ele sempre levava um amarelo ou um vermelho por reclamação. Aí não me adianta, como diz o Santo Folha, aí não adianta nada, sabe? Não adianta o cara não estar em campo, não adianta o cara não estar lá para orientar o time, não adianta o cara não estar lá para fazer uma pressão no juiz, ou seja lá o que for. E ele é um cara que às vezes pode criar algum tipo de milindre no grupo, às vezes pode desenvolver quem é seus bruxos, quem não é. Esse tipo de cara é complicado, entendeu? E ele demonstrou isso já na negociação com o Inter. Porque ele falou: não, eu dou preferência pro Inter, mas eu ainda vou ouvir a seleção peruana. Quem é a seleção peruana no fio do pão hoje, cara? Ninguém. Sabe? Então não existe preferência. Eu quero pra hoje o bagulho. E o Ramon Dias veio de pau duro, né, velho? Com a perdão da expressão aí. Mas o cara veio com vontade, o cara quis apresentar o projeto e vamos, e vamos. E é isso, né, cara? Vamos ver o que vai dar. É nítido, assim, que é uma coisa assim que eu fiquei meio até assustado, porque justamente um é o contrário do outro, né? Então era basicamente, não deu o Zubeldia, vamos no. Tipo assim, como se fosse, sei lá, não deu o Lisca, vamos naquele lá, falava o 4-4-2, esqueci o nome dele, o Autori. Tipo Ah, mas eu assim, vou te falar, isso aí não dá muita bola, não. Porque todo time faz isso, cara. Todo time fica entre um diferente do outro. Ninguém fala: eu mas vou é buscar que, um catedrático, eu vou buscar isso e aquilo. Não, mas cara. é que tu tem que, como é que é, analisar o teu plantel, né? Se tem jogadores que combinam com. Porque eles vão ser treinados os jogadores vão ser treinados por um técnico que tem que ter um Às vezes perfil o cara que se pelo menos redescobre combine o com. outro lá e não sei o E quê. assim, ó, analisando o vestiário do Inter atualmente, tu acha que faz mais sentido um cara sanguíneo ou um cara paizão? Ah, eu não faço a menor ideia, velho. Eu não faço a menor ideia hoje, porque assim, o Roger era um cara que não era sanguíneo, não era um cara que ficava berrando que nem um maluco na beira do campo ou aquilo.
Ele já tinha um quê meio de O paizão, Roger acho que assim. era Só um que meio o Roger termo, assim. Ele sucumbiu era bem aos cobra esquentado. criada. O Roger xingava os guri e ia passar o pano pros nego velho. Cara, eu sinceramente é difícil opinar, porque porque eu não vejo esse grupo de jogadores precisando de uma injeção de eu não acho que isso surta mais efeito, porque se é por isso as gritarias do D'Alessandro lá ia resolver. As gritarias quando dá bastidor de vitória, tá lá o D'Alessandro sempre berrando lá no vestiário. Não adiantou. Vai adiantar o quê? Vai achar que vai adiantar o técnico? Eu não acho. Eu acho que realmente, se fosse para escolher entre um sanguíneo ou um cara mais calmo que pelo menos ajeite taticamente o time, principalmente defensivamente falando, eu preferia o cara mais tático, mais calmo, menos esquentado, mas alguém que diga assim, ó, a defesa vai funcionar assim, a volância vai funcionar assim e o ataque vai funcionar assim. Sabe? Não um cara que eu escutei um relato de um, acho que foi um dos repórteres aí que o Meneghetti entrevistou. Ah, porque ele não é mais, não é tão, o Zubeldia não é tão o cara da tática, ele é mais o cara da empolgação, do vamos que dá e não sei o que. Isso aí não serve, cara, porque tu acha que o Bruno Henrique vai cair numa pilha de um treinador que quer motivar? O Bruno Henrique tá mais pesado que eu agora que tô fazendo academia. O Thiago Maia é a mesma coisa, o Richard, pelo amor de Deus, cara. Sabe? Tem que ser alguém que entenda de bola. Tem que ser alguém que organize minimamente o time para estancar essa sangria de gol que leva aí. E para tentar minimamente aumentar a produção do Borré, do Alan Rodrigues, do Alan Patrick. E é isso, velho. Ainda tem a polêmica que ele meio que não treina mais, que é o filho dele que faz mais que ele, que tá meio que assim, que já meio que aposentou, mas ele quer fechar uns contratos ainda. Ah, E isso aí eu acho até positivo, numa era aí que tem cartão amarelo para tudo que é lado, os técnicos ficam fora de jogo e não sei o que. Pelo menos vai ter uma rotina em que pode tanto um quanto o outro estar na beira de campo que os jogadores vão se comunicar bem. Hoje na beira de campo do Grêmio tava o auxiliar lá que não sabia trocar que o jogador certo no jogo passado lá que indicou o jogador errado pro bandeirinha fazer a troca lá pro quarto árbitro. Então, cara, ó, só vai dar pra opinar na hora que jogar 2, 3 jogos aí, ver se muda de fato alguma coisa, se os jogadores compram alguma ideia diferente. Agora é muito. É uma incógnita, na minha opinião. Não dá pra saber. É isso. Fechou? fechou. Né, daqui a algumas rodadas, eu não sei, agora ele já vai ser técnico contra o Juventude, né? Vai. É Ele que vai estar assim, na pelo casa menos eu mata. pesquisei até aqui agora, ele não tá anunciado ainda, né? Mas pelo que eu entendi, ele está em Porto Alegre já. Não sei se ele vai Fechou o comandar treino contrato, mas amanhã. ainda não foi apresentado, né? Não sei como é que é, Pode ser, pode ser, pode ser. como é que Pode ser, mas funciona acho que os amanhã ele dá trâmites. treino sim. E o Juventude, pô, cara, nós temos que voltar. Eu tava pensando isso olhando o jogo do Grêmio. Eu olhando o Bagé e o Diogo Rossi comentar. Não, eu tenho uma esperança que o Grêmio possa ganhar do Botafogo. Não, peraí, só um pouquinho. O Grêmio é o Grêmio, tem a torcida, vai jogar em casa. E nós estamos pensando se dá para ter uma esperança de ganhar do Botafogo. Onde é que nós vamos parar, velho? Sabe? Grêmio e Inter nesse ponto aí. O Grêmio, faz quantos jogos que não ganha na arena em casa? Esporte, Mirassol, sei lá. Porra, onde é que nós estamos, cara? Os dois, tá ligado? Temos que botar um mental aí de vitória, de ganhar. Esse Ramon Dias, ele é meio assim, um cara meio pra frente, meio indignado com perder e tudo mais. Vamos ver o que dá. E assim, velho, tudo que o Alessandro Barcelos agora quer é alguém que venha e dê certo e para de encher o saco dele. Assim, é... o que mais tem culpa é o Alessandro Barcelos, mas assim, o que mais o cara quer é parar de se incomodar com o treinador. É ir lá fazer o trabalho dele lá, seja lá o que ele faz, e parar de ter que pensar em demitir ou contratar treinador, sabe? Então eu acho que o Ramon Dias ele pode ser um cara para projeto pro ano que vem, inclusive. Só que tem que funcionar, meu irmão. Ele tem que conseguir conversar com os boleiros ali
e fazer com que a coisa, com que o ano termine bem, com que o ano termine com alguma projeção e que a gente possa começar o ano que vem com o pé direito aí. Fechou, gurizada? Deixa um comentário aí, o que achou do jogo do Grêmio, o que achou aí da contratação do Ramon Dias e até o próximo vídeo aí. Valeu, Didon. Valeu, Oscar. Valeu, gurizada. Até a próxima.